está melhor cotado é o jurista António Paulo. A seguir tem outras personalidades, por exemplo, como o jurista João Pinto, temos o político Nelito Equico, temos Liberty Chiaca e muitos outros que vocês podem encontrar. Estou a falar, por exemplo, também do ministro Manuel Homens, estou a falar do político Norberto Garcia, estou a falar do Adriano Sapinala, Rafael Massanga. São pessoas que constam deste estudo. Mas o que é que esteve na base desta abordagem? 4 elementos fundamentais. Quais são estes elementos fundamentais? Carisma, confiança, habilidade e visão. Nós precisamos de descobrir entre os angolanos o nosso Messi. Se você percebe que, do ponto de vista da população, tu tens uma população bastante jovem e um número muito reduzido de velhos, é preciso perceber que os códigos mudaram. Se os códigos mudaram, então é preciso nós discutirmos sobre qual é, afinal, o perfil real, o perfil ideal daqueles que podem vir a ser líderes para hoje e para o futuro. É sobre isto que nós trouxemos aqui. Devo também lembrar que o nosso estudo foi feito num período de dia 14 de novembro de 2024 até dia 13 de fevereiro de 2025. Ouvimos especialistas, foram cerca de 21 especialistas, mas tivemos também um público-alvo que primeiro tiveram a sua opinião para identificarmos esse conjunto de elementos, esse número de pessoas, que foram cerca de 296 pessoas que constam, né, desta investigação, desta pesquisa. De resto, nós achamos que é um debate que é interessante, é um debate que podemos colocar para se levar a cabo e estamos à disposição do jornalista para esclarecimento de uma ou outra questão que não ficou bem esclarecida. Qual que me conta? Este irmão José, o jornal Maranhão, falou dos mais velhos que lutaram sobre a independência de Angola, fizeram muito bem, mas hoje olha-se para o país de uma forma negativa quando se fala dos mais velhos que lutaram para a independência de Angola. Falo propriamente de Olga Roberto, Jonas Savimbi, Antônio Agostinho Neto e tantos outros mais velhos. E estamos a comemorar os 50 anos da independência. Olhando para estas figuras que concorreram ou que combateram para a liberdade, para a independência de Angola, hoje, nos seus 50 anos, está-se a excluir Olga Roberto e Jonas Savimbi. Qual é a sua visão sobre isso? É justo ou não, ou nem por isso? Segundo, olhando para os juristas, para as entidades que foram aqui citadas como os possíveis, ou as possíveis figuras para as lideranças que se referem que nos partidos políticos ou para a presidência da República? Nos partidos políticos ou para a presidência da República? E os estudos que foram, ou as pessoas que foram ouvidas, nós temos em Angola temos aproximadamente 30 milhões de habitantes. E dos 30 milhões de habitantes foram ouvidos 229 individualidades, juristas, etc. Acredito políticos também. Estes políticos dominavam ou dominaram, neste caso, enquanto decorria este estudo, os projetos, dominavam as regras para que possa-se citar os possíveis concorrentes à liderança em Angola? Bom, é assim, primeiro em relação à minha visão sobre os mais velhos, fomos perentório e dissemos que reconhecemos os esforços dos mais velhos e entendemos que devem ser reconhecidos, devem ser colocados
no lugar onde certamente uma nação deve colocar, são pessoas que deram a sua contribuição e estão de parabéns. Agora, se há alguma falta de consideração a nível de quem devia dar mais atenção, o que se pode dizer é que isso deve ser ratificado, deve ser alterado. Não é bom que as pessoas que nos puseram até aqui hoje sejam desprezados. E os jovens também devem proteger, os mais velhos devem proteger estas grandes bibliotecas vivas, e as bibliotecas que também já se foram, elas devem sempre se manter, porque no final das contas fazem bem para qualquer um de nós. Em relação à sua pergunta sobre se estas pessoas acabam sendo propostas para a liderança do país ou do partido, não é essa a nossa visão. Nossa visão é, para que se converse sobre liderança, é preciso ter alguma noção sobre o que é liderança e entender então as 4 facetas que nós estamos aqui a partilhar com o público. É preciso que, seja ele no partido ou no país, as pessoas tenham as 4 qualidades. Sejam carismáticas, tenham carisma, no caso, tenham confiança, tenham habilidade e tenham uma visão para o mundo. Esta é a base fundamental da nossa conversa. Ou seja, qualquer que seja o desafio, é preciso ter em conta esta visão. Porque sabe o que é que acontece? Hoje se discute porque o fulano gostou de ciclano, é logo promovido. Não se discute os fundamentos das capacidades ou de liderança para as pessoas. O que é que acontece? Chegam lá sem qualquer habilidade, sem qualquer visão e sem qualquer carisma. As pessoas depois acabam mal. O processo que vai começar nem acaba bem. A nossa visão aqui é outra. É que para que tenhamos um país próspero e desenvolvido, é preciso se ter em conta aquilo que são as características que dirigem ou que uma liderança deve ter, não é? Que são as 4 que já ficamos. Olhando para essas figuras, por que não citou-se, por exemplo, alguns líderes que já se encontram nas presidências dos partidos? Por exemplo, Adalberto da Costa Júnior é um jovem, é jovem, e há outros, por exemplo, Marapiosa é uma das militantes do MPLA que também tem estado a dar o ar da sua graça. Temos também alguns políticos na oposição, como no Prajá, por exemplo, temos aí jovens Simeão, que vem acho que da Namiba. Não podia constar também neste relatório? Bom, essa é uma pesquisa científica e não é uma decisão unilateral do COC. Porque se eu tivesse o poder de decidir sobre... Eu podia colocar o meu amigo escrivão, mas não é o que se fez. Eu podia colocar o meu amigo... Percebe? Mas não é o que se fez. É uma base científica para começar uma discussão. Se tu tens uma base científica para começar uma discussão, tu não podes dar privilégios a A, a B ou a C. Se eles não constam, talvez seja necessário começarem este debate. Por que é que não constam? O que é que está mal? Existem pessoas que estão por aí, mas provavelmente falta visão, provavelmente falta habilidade. É preciso discutir sobre isto. Porque se você me diz, está a Marapiosa a dar o seu ar, vindo aparecendo, sim, como vem aparecendo. Não será porque tem padrinho na cozinha? Será que respeita os 4 requisitos? É este debate que nós temos que fazer. Estamos a debater e vamos debater. Levam este debate para as redações, para o país e para o mundo. Olhando para as figuras como, por exemplo, Antônio Paulo, é um dos deputados do MPLA, e outros políticos que constam desta lista. Antônio Paulo não tem muita expressão diante da sociedade.
como por exemplo o João Pinto, são algumas figuras que constam desta lista, no meu ponto de vista, que podiam concorrer como Mara Quiosa, por exemplo. Porque é assim, Escrivão, se tivermos que falar do teu ponto de vista e do meu ponto de vista, anulando os princípios científicos utilizados no trabalho, eu poderia, como já disse na resposta passada, colocar o seu nome. Qualquer coisa, a pergunta que nos cala é a seguinte: qual é o critério que você utilizou para selecionar os nomes? E depois, por que aqui o público pergunta por que o Francisco Teixeira não consta na lista? Bom, como disse, foram entrevistas, foram questionários, não é? E depois houve uma base técnica de 4 técnicos colaboradores que participaram, dentre eles o cientista político Rui Candoff, esteve também o jornalista Paulo Sérgio e esteve o jurista, por exemplo, Daniel Pereira. Estas pessoas, no final daquele bruto, lapidaram aquilo que era a conclusão final deste trabalho. Eu estou a dizer que eu fiz o trabalho com uma base científica. Não é a minha vontade que tenha A, que tenha B, que tenha C, mas é com regras, com dados, com gráficos e com estatística que se trabalhou. Se você vai desmontar peça por peça e encontra carisma, confiança, habilidade e visão, vais poder perceber provavelmente o que é que falta no jovem do Meia, por exemplo. Vais poder perceber o que é que falta, por exemplo, na vice-presidente do MPLA. Ou seja, eles podem ter um elemento que não é o suficiente para completar aquilo que são os requisitos de uma liderança para o futuro. O que está a acontecer é que nós não discutimos sobre esses requisitos, sobre esses elementos basilares. Porque se nós discutirmos, e vai aqui a questão que fez sobre o presidente do Meia, que não consta, provavelmente tenha um único elemento, que é carisma. E não sustenta a base. É preciso que estas pessoas agora reflitam sobre o que é que falta, o que é que falhou, o que é que estou a falhar, o que é que devo melhorar. Mesmo assim ainda, as pessoas que foram, por exemplo, as 15 figuras que constam daqui, deste quadro, consegues perceber que tem de 0 a 10 uma cotação em 6, 7, 8, 6, 7, que no final das contas também não é muito alta. Se o teu Messi joga no Girabairro, você tem que se rever. Alguma coisa deve estar mal. Então é preciso, ainda assim, as pessoas que estão aqui citadas estudarem, avaliarem e, quiçá, melhorarem. Porque o desafio não está concluído, mas o país precisa de falar sobre isso. O país precisa de falar sobre requisitos, sobre elementos fundamentais e não sermos generalistas para abordagens bastante científicas. É isto que eu estou aqui a dizer. Ainda sobre os critérios da metodologia, neste caso, como foram escolhidos os especialistas que definiram os critérios e validaram as personalidades em causa? Okay, assim, os especialistas foram escolhidos em função daquilo que é a imagem e o equilíbrio que as pessoas ou os especialistas têm. Eles não podiam ser todos virados ao MPLA. Mas se nós olharmos para Rui Candoff, a sua abordagem tem algum equilíbrio, muitas das vezes até bastante científica. Se olhar para o jornalista Paulo Sérgio, igualmente. E também fomos buscar alguém que tem uma visão, não é? Que tem estado a acompanhar, o jurista Daniel Pereira, que no caso é da nossa forma de ver bastante equilibrado. Estes foram os requisitos que nos levaram então
a aceitar, não é? E colocá-los como colaboradores nesta nossa investigação. Houve algum critério específico para escolher alguns nomes? Sim, houve sim. Quando tínhamos pessoas com cotação bastante baixa, de 5 para baixo, 5 valores para baixo, nós excluímos, porque não queríamos que fosse muito gigante. Tínhamos muitos nomes. A exclusão foi quando a percentagem, não é? Quando a cotação encontrava-se inferior a número 5. Porque encontras aqui as pessoas que têm de 5 para cima. 5 para cima. E o Antônio Paulo é que aparece aqui no gráfico com uma cotação de 7,67, não é? Que, se virmos bem, também não chega aos 10, mas tem essa pontuação. O que justifica a pontuação elevada de Antônio Paulo em todos os critérios? Não, é assim, o que deve se perguntar nesta altura é, e não vou conseguir perguntar pessoa por pessoa, porque é que acham que, do ponto de vista de carisma, do ponto de vista de confiança, do ponto de vista de habilidade e de visão, este possa ter um pouquinho mais do que o outro. Eu não consigo, nessa altura, descortinar o que é que cada um pensava no momento para dizer porque é que a cotação, como disse, vem mais para A do que para B. Bom, se não tivermos mais questões, nós vamos agradecer a presença de todos. Não, ainda falta. Tem mais uma pergunta. Qual é? Que viemos dos nossos internautas. O que pode-se explicar a pontuação mais baixa, Américo Vaz, em habilidades de Fuka Muzemba em confiança? Qual é a explicação que se pode dar em relação a quê? Qual é a explicação que se pode dar à pontuação mais baixa de Américo Vaz em habilidades de Fuka Muzemba em confiança? É assim, se o Fuka Muzemba, que vocês até conhecem, meu amigo, teve uma pontuação bastante baixa em relação à confiança, as pessoas sabem mostrar, não é, o rigor que tivemos para a elaboração deste estudo. E as pessoas são, no caso, responsáveis por esta votação, não exatamente o COC, que está a ser apenas um promotor desta pesquisa, não é? Mas se a maioria das pessoas acharam que, do ponto de vista de confiança, não é, o senhor Fuka Muzemba está mais baixo, não temos o que dizer nem o que fazer. Está mais baixo, está mais baixo. O Américo Vaz, acho que é do ponto de vista de habilidade. Não sei, provavelmente o Américo Vaz deve agora começar a se perguntar onde é que falha, o que é que deve fazer, o que é que tem que melhorar, porque são as questões que agora os jovens, não é, precisam ter em conta, porque não basta estar aí a se apresentar ou a falar sem que tenhas na sua agenda um desafio concreto para alcançar, que é a luta, não é, por estes 4 elementos. A luta por estes 4 elementos nos leva a um destino, que é o destino de preferência do ponto de vista de liderança. E se eles estão com essa cotação bastante baixa, foram votados assim, e eu não podia de alguma forma elevar a pontuação se foram votados assim, não é? Quais medidas podem ser adotadas para melhorar os pontos fracos identificados como a comunicação, o planejamento estratégico? Bom, é assim, nós os jovens, e eu acho que todos nós que estamos aqui também somos jovens, ou morremos como covardes, ou então nos impusemos. E para nos impormos é preciso que tenhamos inteligência, é preciso que estejamos preparados, é preciso que todos os dias lutamos para alcançar os nossos desafios.
O que se passa, na verdade, é isto. Precisamos de melhorar as nossas agendas, precisamos de melhorar aquilo que fazemos, precisamos de continuar a lutar. Para quê? Para que no futuro tenhamos uma pontuação diferente desta. Para que no futuro não estejamos fora ou na cauda do estudo. É isto que temos de fazer. Gostaria de deixar alguma... Eu devo agradecer a vossa presença, muito obrigado e boa tarde. Obrigado.